gente! Boa noite! Como estão por aí? Aqui no Acre tá frio. Olha só que interessante. O Acre existe e no Acre faz frio. Tem uma determinada época do ano. Oi, Nani! Claudinha, todo mundo! Tem uma determinada época do ano aqui que a gente tem a friagem, sabe? Faz frio lá no sul e tem todo um sistema até chegar aqui nas nossas terras do norte do Brasil. Gente, tudo bem? Sem mais delongas, Claudinha, Nani, Mari, todo mundo, meus amigos, já vou aqui chamar o nosso convidado que já está aqui a postos. Vamos lá, Lorenzo? 14 graus, amiga. São Paulo? É? Oi, Oi! oi, Tudo tudo bem? bem, e vocês? Ai, tô com tanta saudade, tão bom te ver, Lorenzo. Também, obrigado, viu? Obrigadão pelo convite. Imagina, gente, a vida, nada acontece por acaso, né? A gente tá passando por tudo isso, a gente tem uns encontros assim na vida que são muito loucos, né? E a minha história com o Lorenzo é mais ou menos assim, né? A gente se conheceu em Gramado, em outubro, não foi, Lorenzo, ano passado? Sim, isso. Em, lo- em outubro, eu fui participar a convite do nosso amigo Marcelo, lá do Maranhão, fui participar de um congresso oferecido pelo César Serra, um cerimonialista renomado aí do nosso país. Ele fez um congresso lá em Gramado chamado Luxo de Festas. E aí eu tenho um grupo de amigos que estão, a maioria aqui, que fazem parte do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, Marcelo, Nani, que é Hernani lá de Minas Gerais, Mari, que é de Rondônia, Claudinha de Minas Gerais também, Silvia Jane de Manaus, e aí fomos todos lá para Gramado. E Lorenzo já era amigo de Marcelo, não é isso, Lorenzo? Conta aí como é que foi mais ou menos essa história. Na verdade, eu e o Marcelo, nós nos conhecemos em um congresso do Coen, no Copacabana Palace, mas não Sim. rolou aquela paixão de momento, né? Diferente. Ah, Então, ele foi nomeado embaixador do Luxo de Festas Gramado e eu também. uhum, Então nós chegamos em uhum. Gramado uns dias antes do congresso e Perfeito. por meio do César Serra, né, em um almoço regado ao bom vinho, eu e o Marcelo a gente de Oh, fato nos conhecemos e se tornamos best friend forever, né, Marcelo? Porque foi empatia à primeira vista, assim, foi muito bom. foi. E E aí, com ele eu Marcelo, ganhei um bolo, né? Com ele eu ganhei um pacote de amigos. literalmente um pacote de biscoito, biscoito do Acre, de Minas, do Amazonas, de tudo quanto é lugar do país. Isso mesmo, foi muito bom, muito bom. Sou muito grato a Muito Deus por esse bom. pacote. É fantástico. E por falar em Gramado, e por falar em Serra Gaúcha, e por falar em frio, ó, vamos brindar? O que você acha? Titi, um brinde, querido. Seja bem-vindo ao Acre, seja bem-vindo à live da Tia Lina. Hoje estou com o Lorenzo, meu amigo celebrante de casamento, um celebrante social. Eu preciso fazer uma apresentação breve, porque ele vai contar toda a história dele. Mas o Lorenzo, ele é licenciado em bacharel em Educação Física, mestre em Educação Física pela UNB, 18 anos de docência de professor, é isso, Lorenzo? Isso. Caramba! CEO da Rocha Eventos e Cerimonial, celebrante de casamento com e sem efeito civil, chancelado pela Igreja Cristã da Revelação de São Paulo, e tem mais de 30 cerimônias realizadas nos últimos 2 anos. Mas o mais importante que isso é que ele é um ser humano fantástico, um amigo Ah, obrigado. queridíssimo e que muito gentilmente aceitou esse convite que eu fiz hoje de estar aqui comigo. Eu sou Lina Graziella, sou produtora de eventos e cerimonialista. Eu ajudo as pessoas a realizar sonhos através de eventos. E se você gosta do nosso assunto, que a gente vai falar hoje sobre o que é a função do celebrante, se é padre, se é pastor, se é juiz, já curte aí, dá um coraçãozinho
Manda um aviãozinho para os amigos e vamos curtir a nossa live. Conta a sua história, Lourenço Brito, da sua trajetória, baby. Então, o som tá chegando, ok? Tá, tudo bem. Aqui tá ótimo. Vocês estão nos ouvindo bem, colegas? Vão dizendo aí se estão ouvindo bem, para ver o coraçãozinho subindo, é sinal que o pessoal está ouvindo, né? Porque a tia Lina pedindo coração, sobe coração. É isso aí. Eu quero até mandar um beijo aqui para o Cláudio Tiso. Ele está aqui na live, eu vi ele passando por aqui. O Cláudio é o produtor responsável do Paulo Gustavo. Ele que faz a turnê do Paulo Gustavo. E eu trabalhei que legal! Eu trabalhei por 10 anos como produtor de eventos culturais. Que legal, então, que antes honra! de eu chegar a ser celebrante, né, eu estive como produtor cultural por 10 anos. Não que eu deixei de ser, né, mas é porque a vida vai levando a gente a outros caminhos, né, e nós não podemos deixar as oportunidades passarem. E eu, como eu sou de Libra, eu tento abraçar todas de uma vez só. Vou ficando meio doido, ele é todo conseguindo. Ele é ligado nessa história do libriano, ele sempre fala. Cada 15 palavras que ele fala que é libriano. É para justificar as loucuras. Beleza. Né? Porque senão as pessoas falam assim, esse menino tá doido. Tá doido. E sabe que essa... Desculpa, continue, meu bem. Pode Fale falar. da sua trajetória. Não, por favor, desculpe. Então, eu fui convidado a primeira vez para realizar um casamento em 2013. Era o casamento da Surama Rosa e do Pedro. A Surama é minha amiga de longa data, minha amiga pessoal. E ela me chamou, falei, não, você deve estar doida, né? Eu não vou fazer isso. Ela, não, você é professor, você fala super bem, você não tem vergonha, vai ser você. Nenhum pastor, nenhum padre aceitou fazer meu casamento, porque ela tinha 2 casais homoafetivos de padrinhos. E a igreja não autorizou e o pastor não quis ir fazer no local. Ela foi falando, agora você se vira e faça. Resolva. Tá, fui escrever um texto sobre casamento, sobre amor, sobre família. Já conheci a história dos dois, foi mais fácil, né? Então eu escrevi tudo isso no papel, treinei, chegou o dia do casamento. E foi ótimo. Era um casamento... Quantos convidados eram? Era um casamento grande? Não, 90 convidados no jardim da casa dela, super intimista, muita gente conhecida, então eu falei super tranquilo, né? E todo mundo que estava ali conhecia parte da história dela e do relacionamento dela comigo. Então foi bem tranquilo. Quando terminou o casamento dela foi dividido com a juíza de paz. A juíza de paz fez primeiro a leitura, oficializando a união, né, do efeito civil, e depois eu dei continuidade. Quando acabou, o cerimonialista dela chegou, me cumprimentou, elogiou o trabalho, e por aí tudo bem, fomos para a festa, bebemos, divertimos, ok. Passaram-se alguns anos, para ser mais preciso, 4 anos. Esse cerimonialista me indicou um casal homoafetivo, que é o Éder e o Dieler, que inclusive vai estar comigo na live de quarta semana que vem para a gente falar desse tema de casamento homoafetivo. Legal! E aí eles me indicaram, ele me indicou esses noivos, não conhecia eles me ligaram, falei, olha, eu não faço casamento, não sou profissional disso, eu não tenho nem noção do que é ser feito, eu fiz o da minha amiga. Não, mas ele falou super bem de você que vai fazer, a gente não abre mão. Eu falei, não, me dá um tempo, deixa eu entender esse mercado. E aí, nesse entender o mercado, o Facebook e o Google, ele vai captando tudo que a gente vai falando, né? Então, quando eu desliguei o telefonema com eles, tudo que aparecia no meu Facebook era relacionado a celebrante de casamento. Isso foi em 2015? 2017. Certo. E aí, entrei nesse... Olha a tecnologia já, né? Captando as nossas ideias, é só a gente se expressar que tudo acontece. Tudo acontece. Aí eu entrei num link que tinha, celebrante com efeito civil, eu falei, vou ver isso aqui. E aí era dessa igreja, a Igreja Cristã da Revelação, era um curso que já tinha iniciado, ele tinha uma carga horária à distância e presencial. Eu consegui entrar nesse curso por toda a formação, enfim, e fui em dezembro para São Paulo para fazer essa imersão lá. Quando eu cheguei, era dia 9 de dezembro, eu cheguei em Anápolis.
mandei uma mensagem para esses noivos. Falei, olha, queria agradecer por vocês terem me estimulado. Hoje eu me sinto preparado a fazer o casamento, mas graças a vocês. Então, desejo muito sucesso para vocês e que corra tudo bem no casamento. Ele falou, não, você agora é celebrante? Eu falei, sim, agora eu sou celebrante. Ele falou, não, então eu vou cancelar o meu contrato e você vai fazer meu casamento. Que loucura! E eles casavam dia 13 de janeiro de 2018. Aí eu falei, não, Certo. calma, não é assim. Ele falou, não, a gente não abre mão agora, agora é com você. Manda o seu valor que a gente quer fazer com você. Eu falei, uai, então vamos fazer assim? Primeiro vamos dar entrada no cartório. Se o cartório autorizar, a gente segue e toca o barco. E aí eles deram entrada no cartório. Eu fiz um termo para eles de solicitação do casamento religioso com efeito civil. Passando o tempo de correr os proclames, o cartório devolveu a autorização, né? O termo autorizando. Eu falei, meu Deus do céu, sou celebrante. Agora é de verdade. Agora é de verdade. Falei, e agora o que eu faço? Mas eu já tinha feito um storytelling com eles. Comecei a escrever todo o casamento naquele dia. Eu gasto mais ou menos 2 semanas para escrever todo o rito. Eu não começo com 2 semanas, né? Eu peço que isso aconteça próximo a 1 mês, pelo menos, de antecedência. Mas é com 2 semanas que as coisas começam a tomar formas. E aí escrevi, treinava e apagava e deletava. Ia para o banheiro fazer leitura, voltava, tá ruim, apagava. Enfim, chegou o dia do casamento. Eu tremia muito nesse dia. Assim, parecia que eu ia defender a minha dissertação de mestrado. E aí eu chego lá no casamento deles, tem um monte de gente conhecida, assim, jornalista famoso, muita gente influente da cidade, digitais influência. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, se isso der errado aqui... Isso em Anápolis. Em Anápolis ou em Goiânia? Em Anápolis. O primeiro casamento gay de Anápolis com direito a festa e cerimônia. Entendi. E aí eu então falei, era um acontecimento da cidade, era um acontecimento. Não, saiu em todos os jornais locais, jornal do estado, Brasil. Você tem uma ideia, o vídeo do casamento dos meninos tem 5 milhões de visualização. Nossa, depois eu quero esse link, viu, para dar uma olhada. E aí eu peguei e celebrei o casamento deles, eles têm uma história linda. E quando eu terminei, vi aquela comoção, né? Muita gente chorava, ria, batia palma. Eu falei, meu Deus do céu, é isso. E aí acabou o casamento. Acabou que no decorrer desse tempo, a gente começou uma amizade e eu fui convidado a ficar no casamento. Tinha muita gente em comum. Fiquei nesse casamento e lá as tias, avós vinham me abraçar e falar, nossa, pastor, o senhor falou bonito demais. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, pastor, se ela souber... E aí foi tudo muito novo, assim, né? Eu sei que eu saí de lá no dia 13, no dia 17 eu já tinha 8 casamentos fechados. Caramba! Foi uma carrada, assim. E é tão engraçado que eu pensei que eu faria casamentos homoafetivos, que esse seria o carro-chefe, por causa dessa visibilidade, né? E não, muito pelo contrário. São casamentos héteros, né, normalmente as pessoas são vinculadas a religiões diferentes, ou a noiva é evangélica, o noivo é católico, ou são espíritas, ou um é agnóstico e o outro tem uma religião, então, mas sempre casamento hétero. Isso é uma coisa que me deixou assim surpreso de como a gente pode adentrar a vida das pessoas. Foi um momento lindo, assim. Mas sabe o que eu penso? É a sensibilidade, o Lourenço, porque assim, você lidar com o público homoafetivo, você precisa ter uma sensibilidade diferente, você precisa ter uma simpatia diferente, né? Você tem um trato especial e as pessoas observam isso. É a paciência. É claro que com todos a gente faz isso, mas eu também tenho uma experiência muito interessante com um casal de meninos, é o Eros e o Cauê também, que foi o primeiro casal homoafetivo que fez festa aqui na cidade. Foi uma festa linda, um casamento lindo. A referência do casamento era o Outono de Paris. Olha só, imagina, eu fico arrepiada só de lembrar.
E foi um desafio para mim, porque tinha todo o protocolo que a gente precisava desenhar, né? O celebrante foi uma amiga deles, que era espírita, eles são espíritas, e foi muito bonito. Mas as pessoas que estavam lá, as pessoas que os convidados, eles se envolvem muito. E eles percebem esse cuidado e esse olhar que a gente tem, o respeito pelo casal homoafetivo, entendeu? E aí o nosso trabalho reverberiza, não tem jeito. Não Parabéns, tem jeito. Viu? Não tem jeito. Mas antes disso, você teve uma experiência como cerimonialista também, não teve? Não. Ou ainda tem? Não? Não, eu tenho hoje, né? Hoje eu sou sócio de uma empresa, que é a Roche Eventos e Cerimonial. Mas ela aconteceu pós-celebrante de casamento. O que acontece? Como eu era produtor de eventos, Sim. Todas as reuniões que eu tinha com casais, eles acabavam tirando alguma dúvida comigo quanto à produção do evento deles, de casamento. Então, se o DJ era bom, se não era, o que eu indicava de som, o que eu indicava de luz, que gerador que funcionava para aquela quantidade de convidados. Aí, no meio disso tudo, eu falei, cara, tá errado. Eu tô assessorando esse casal. Então, se eu tô assessorando esse casal, vamos unir o útil ao agradável. Claro. Né? Vamos tocar o barco, vamos tentar ver se funciona. Coincidiu de uma menina de Goiânia, que é a Carol. A gente estava no evento do César aqui em Anápolis, que é o Luxo de Festas, né? Ele fez aqui uma edição em Anápolis. E eu tinha um stand lá de celebrante, conheci a Carol e ela me convidou para abrir a empresa. E aí acabou que no meio dessa conversa nossa entrou o Marcos e a Rocha é formada por 3 pessoas. E a gente decidiu juntos abrir e estamos tocando o barco. Aí vamos completar 3 anos agora, dia 3 de julho. E que bacana! Nesses 2 anos também nós temos, do primeiro contrato até hoje, quase 60 contratos de casamento. Olha que bacana, gente. Muito bom. Muito bom. E uma coisa agrega valor à outra, né? Eu vi uma live com a professora Kátia, acho que foi esses dias atrás, ela com o Anderson, do Novo Cerimonial, que é celebrante também. E a professora Kátia falava que as pessoas vão observar que toda a trajetória de vida delas, é normal que elas tenham passado aí por 4 profissões. Aí a gente começa, né, automaticamente já começa a fazer uma contagem. Mas o que eu já fiz? O que eu já fiz? E, de fato, a tendência é que você vai se aprimorando e os caminhos vão levando para aquilo que você realmente gosta, né? E isso é incrível. Quando você consegue aliar o que você gosta com o que te dá prazer, com o que faz a sua... Você recebe bem por isso, você tem uma boa remuneração, uma remuneração justa, isso é fantástico, é incrível. E a gente que trabalha no mundo de eventos, gente, é um leque gigantesco de possibilidades. E você falou da produção. É impossível você desvincular o cerimonial, a assessoria e a produção do evento. É impossível. O cerimonialista, que ele fica focado, bitolado apenas ao protocolo, meu bem, desculpa, mas hoje em dia você precisa ter um conhecimento maior, né? Você tem que ter um bom relacionamento com seus fornecedores, você precisa gerar uma rede, um network de confiança, né? de valorização dos seus fornecedores para que o sucesso do evento realmente aconteça. E eu falo muito sobre isso, que o tripé que sustenta qualquer tipo de evento, o sucesso de qualquer tipo de evento é a assessoria, a produção e o cerimonial. Impossível você desassociar esses 3 pontos. Apesar que hoje ainda se vê muito assessor, né? Sim. Que não tem conhecimento das áreas básicas, não sabe a diferença de um refletor e um spot, não sabe a diferença do que é palco, o que é tablado, o que é pergolado, qual que é a medida certa, qual que é a distância de gerador. Então, infelizmente, esse mercado nosso de eventos, ele possibilita qualquer pessoa entrar no mercado. Pois é. Né? A gente não precisa de uma formação específica. Isso faz com que as pessoas achem que é tudo muito simples. Então, eu vejo muitas pessoas assim... inclusive casais que eu já celebrei casamento, que eu já participei de casamentos, que foram noivos e se tornaram assessores. Então, tipo assim, eu participei da formação do meu casamento, então eu posso ser.
E isso, Entendi. eu tive uma experiência muito negativa enquanto celebrante, que foi, eu entregava todo o roteiro do casamento para o Sim, cerimonial. Então, todo o ok. texto para ele ir acompanhando, para ele saber qual que era a entrada das alianças, enfim. Claro, E, precisa ter essa regência, o conhecimento. e um dia, o cerimonial me ligou e falou assim, em cima daquele texto que você me passou, eu consigo ser celebrante? Eu falei, não. Ele falou, porque eu recebi um convite, eu estou pensando em usar o seu texto como base. Ai, Enfim, eu gente. nunca mais entreguei para ninguém, porque assim, todos os meus textos eles são de autoria própria. E eu gasto muita energia para escrever, são muitos livros para ler. Eu tento entender o Claro. casal de todas as formas, então eu escuto todas as Uhum. músicas que eles gostam, tento ler a maioria dos livros que eles têm como base para a vida, para eu poder entender Sim, eles enquanto ser humano e escrever. Então não é justo você claro. pegar tudo aquilo, dar para uma pessoa, a pessoa ir lá e ler aquilo lá. Não. Né? E Então eu mesmo que parei ela, de. e mesmo que ela leia, viu, Lourenço? Nunca vai fazer igual a você, né? É uma arte. Você fazer a celebração de um casamento é como se você interpretar uma canção. A pessoa pode ler, pode cantar a mesma música, ter a mesma orquestra, mas a tonalidade, a entonação, o sentimento que imprime a sua personalidade não vai ser nunca igual ao seu. Mas é dolorido isso. Outro dia eu também encontrei aqui enfim, orçamentos e orçamentos, propostas de serviço para tudo quanto é lado. E aí uma cliente chegou e falou assim, olha, mas eu tenho aqui uma proposta que a fulana cobrou não sei quanto, né? Falando que tinha cobrado mais barato que eu, e aí mandou a proposta para mim, mandou. Quando eu olhei, gente, era a minha proposta, meu texto, tudo, a formatação, ela só mudou a logo dela, sabe? Eu não me contive, eu mandei uma mensagem para a pessoa e desculpa. Eu mandei uma mensagem para a pessoa e eu falei: olha, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar a fazer uma proposta de serviço para você, para que você não faça, não copie a minha. Deu muito trabalho para eu fazer a minha, mas eu posso te ajudar a fazer uma para você. Ela visualizou e não respondeu. Mas assim, a gente se sente assim, é triste, é muito chato Então, isso, é muito em chato. relação a celebrante, eu ainda envio o orçamento via WhatsApp, porque hoje eu atendo muita gente fora. Uhum, Então acaba que não dá para a gente esperar um momento pessoal para atender. Então eu envio muito por fora. sim. Agora, em relação a host, eventos e cerimonial, nós decidimos não enviar os orçamentos. Quando a gente passa o Uhum, orçamento online, a gente passa uma live, a gente passa uma chamada de vídeo, mas a gente não manda nada uhum. escrito, porque a gente já teve um problema desse muito sério, que era um casamento, Hum, os noivos eram de fora do Brasil, iam casar aqui na cidade. Foi um dos primeiros contatos nossos. A gente fez, formatou uhum, todo o orçamento em 2 línguas, para ficar bem claro para eles, mandamos. Aí passou uns 5 dias, eles enviaram uma proposta para a gente, para ver se a gente conseguia cobrir a proposta. E era a mesma proposta hum. nossa, com valores diferentes. Então a gente Poxa decidiu vida. É não fazer mais, a dolorido, gente não viu? envia. É dolorido. E assim, é interessante hoje até a gente falar sobre isso, porque hoje, com todo esse contexto, tudo que está acontecendo, as pessoas querem uma resposta muito rápida, né, Lorenzo? É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Essa migração que a gente teve que fazer meio que instantânea, desde o dia 18 de março até agora, para o mundo virtual, que deu esse empurrão para a gente, assim, precipício abaixo, trouxe consigo muitas novas práticas. E tem se discutido muito sobre isso. Você, pediu orçamento? Manda. Já tem pronto? Manda. Já tem pronto? Manda. Eu também sou meio que old school, confesso. Que eu penso que a pessoa precisa ter um contato comigo, porque é um serviço que a gente está muito próximo do cliente. Né? A gente precisa Sim. ter uma conexão. É diferente da boleira, é diferente da doceira. Você Pelo vai lá, menos encomenda o bolo. empatia. Pois é, nunca mais você vai ver Né? a Não pessoa, adianta. mas o cerimonial, o celebrante, não é um pacote de arroz, não, gente. Que você ir no mercado, você olha a prateleira, esse é tanto, eu vou querer esse, porque a embalagem é mais bonita, porque é mais barato. Desculpa, mas não é assim que funciona, né? Como que E eu às faço vezes, aqui assim?
Quando a Pode noiva manda falar. para mim assim: Oi, tudo bem? Me indicaram o seu nome para celebrante de casamento, quanto você cobra? Hum, Eu já respondo para ela, falo assim: Olha, por favor, me envie data, local, nome do cerimonial, nome do decorador, duração do evento, disponibilidade de budget. Aí ela fala assim: Não, mas eu só uhum, preciso fazer seu valor. Aí eu falo assim: uhum, Olha, infelizmente eu não posso te atender. Essa pessoa não vai querer ficar uhum, comigo. Porque uhum. o valor que eu trabalho de celebrante, ele é muito próximo do valor de um cerimonial aqui. Uhum, E aí, às vezes, certo. a noiva faz uma conta assim: se o cerimonial cobra esse valor para ficar comigo um ano, e ele cobra Uhum, para ir lá no meu casamento falar umas palavras bonitas, eu não vou pagar. E aí prefere uhum. ou faz uma opção por um mais barato. Só que, É, a hora que ela chega lá no dia, não tem como voltar atrás. Aí ela vai é, entender que o barato realmente é caro. Existe uma sai leva caro. de celebrantes aí que faz assim, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Ele chega lá e fala assim: Olha, eu tenho aqui uma proposta de 3 textos. Qual que você quer? Uhum, Aí o noivo hum, lê e fala assim: eu quero esse. Então esse é o texto do seu hum, casamento. Isso tem que ser muito barato mesmo. Ele já está sem pronto, vende dúvida. isso para 30 É, pessoas. Agora, o que faz uhum, ali individualmente, o que eu falo assim, como eu sou professor também, eu vejo cada uhum, celebração minha como um artigo científico. uhum, Eu sim, escrevi, eu pesquisei, então não posso vender uhum. aquilo do mesmo preço da pessoa que copiou meu artigo e publicou também. Então, De forma infelizmente, alguma. mas é a vida que segue. Eu Sabe não que me aqui no preocupo muito com isso, não. é, é vida que segue. Aqui em Rio Branco, aqui no Acre, a gente não tem ainda o profissional celebrante de casamento social. Nós temos a figura do juiz de paz, que é muito comum e nas celebrações são fora da igreja, os pastores, né, vão também, os padres dificilmente vão, né, fazer uma celebração fora da paróquia, da igreja. Aqui E não a vão figura do mais. celebrante não vão, dificilmente aqui, só quando é muito amigo da família, às vezes nem batina usa, vai lá só dar uma bênção, mas ele não é tipo designado, ele não vai como celebrante oficial, não. E aí, essa figura do celebrante social, a gente tem um público aqui que não é também daqui que é daqui do Acre, que está assistindo. Inclusive, eu queria pedir para você falar aí, gente, o que vocês são? Trabalham com casamento? São cerimonialistas? São assessores? São noivos, noivas? Vai falando aqui o que vocês são, comentam. Daqui a pouco a gente faz um intervalinho e eu dou uma olhada em quem está por aqui para a gente dar um oi, né? E aí, assim, essa diferença, a diferença é uma diferença que é muito sutil, mas que pela conversa que a gente teve agora, ela é importantíssima. O seu líder religioso, ele tem um papel, né? E sim, é incrível. E tem pessoas que mesmo tendo uma religião em comum, que mesmo assim ainda tem preferência por contratar um celebrante social, como no seu caso, não tem, ô Lorenzo? Sim, é assim. Deixa eu explicar a diferença das funções. O juiz de Vamos lá. paz, o juiz de paz, ele não celebra, Uhum, certo? Ele não é celebrante. certo, O que ele faz é certo. oficializar. Então, o juiz de paz, Uhum, ele oficializa uma união civil. Ele faz isso representando o Estado. Para ser certo. juiz de paz, não existe curso. Juiz de paz uma pessoa, né, um profissional indicado, nomeado pelo Estado, normalmente pelo Uhum, prefeito da cidade, em conjunção com uhum. um cartório, e ele é designado a ser o juiz de paz responsável por levar o nome do Estado àquele casal. Então, todo casal que casa frente ao juiz de paz, ele está casando frente a uma autoridade do Estado. Ele Existe um representa preço o de Estado. representa o Estado. Existe um valor de se casar dentro do cartório, mas também existe o valor de levar esse juiz de paz para o local do seu casamento. Isso tem uma taxa a Perfeito. mais. Aqui na Sim, região tem é um custo. próximo a R$ 1.000, R$ 1.200 para fazer esse Uhum, deslocamento. certo. O padre, ele é vinculado à Igreja Católica, então normalmente ele realiza só casamentos católicos. Desde Uhum, 2014, eles estão proibidos de realizarem casamento extra-igreja, então não realiza mais casamentos em salões de festas, em chácaras,
em clubes, etc., por causa de uma normativa do Vaticano, isso veio de cima para baixo, porque as igrejas estavam perdendo muitos fiéis, né, com o casamento externo. Quem ganhava o dinheiro do casamento externo? O salão de festa, a fazenda, enfim. Porque a gente sabe que para casar na igreja, você tem as taxas da igreja. Você não paga aluguel, Sim. Você não paga o padre. Mas você paga taxa de iluminação, taxa de som, taxa de decoração. Às vezes o casal faz uma doação à igreja. Né? Então acaba que você paga significativa. Então acaba que a gente paga para casar na igreja. O pastor, ele realiza casamentos evangélicos. Normalmente dentro da igreja ou fora da igreja, para ele não faz diferença. E também não existe um pagamento para isso. Claro que existe uma doação, uma oferta, né? Como eles gostam de falar, eu oferto na igreja. Então tem esse quesito. O celebrante, aí o padre e o pastor, eles vão falar do casamento religioso. Eles vão ler trechos bíblicos e dissertar sobre aquele trecho. Na maioria das vezes, é mais uma missa, um culto, que uma cerimônia que celebra a união de uma família. Ok. Né? O celebrante de casamento, no meu caso, que posso fazer tanto com efeito civil como sem efeito civil, isso vai depender do que o casal quer. A diferença é que se for com efeito civil, o documento é com efeito civil. Porque no Brasil, nós casamos de duas formas. Efeito civil ou efeito religioso com efeito civil. Né? Então, existem essas duas formas de casamento. Quando o casal faz essa opção pelo termo religioso com casamento civil, ele pode ou não querer alguma denotação religiosa. Eu já fiz com denotação católica, com denotação evangélica, com denotação espírita, e agnóstico, sem denotação nenhuma. Mas, para isso acontecer, eu tenho que ter uma sintonia muito grande com o casal. Porque eu não acredito na formação de uma família ser um princípio cristão. Independente de qual religião seja. Ele tem que ter um sentido. Então, isso sou eu, celebrante Lorenzo. Né? Tem um monte de celebrante que faz casamentos ateus, casamentos de várias outras formas. E não é uma coisa que eu acredito muito, porque por princípios religiosos, de formações religiosas. Mas o principal do celebrante é ter o storytelling do casal. Então a minha cerimônia, por mais religiosa que ela seja, que o casal queira que ela tenha cunho religioso, eu vou celebrar a vida daquelas duas pessoas, a união delas enquanto família. Então eu vou pegar toda a história delas, desde o primeiro olhar até o dia do casamento, e fazer isso virar um roteiro de uma cerimônia. Então, quando se conheceram, quantos segundos de vida juntos, quantos beijos, quantos abraços, qual a distância. E aí, nisso tudo, eu permeio as palavras que eles mais acham que fazem sentido na vida deles, que na maioria delas é amor, paz, esperança, fé e companheirismo. Então, eu pego todas essas palavras e escrevo a vida dos dois. Então, quando a cerimônia acontece, as pessoas que estão ali ouvindo, elas falam assim, cara, é a vida deles mesmo, olha só, eles conheceram assim. Os celulares automaticamente começam a desaparecer das filmagens, porque as pessoas começam a ter necessidade de ouvir o próximo passo. Então, do primeiro beijo até o momento do sim, existe uma história linda daquela família que está começando ali. E isso é o que mais me motiva. Então, essa é a grande diferença dos celebrantes. Existem vários celebrantes que trabalham nessa mesma linha que eu, que é de trabalhar com storytelling, de deixar a cerimônia muito leve, mas que ela tenha... Eu falo que a cerimônia de um casamento ela tem que ser igual a uma montanha-russa. Ela tem que ter altos e baixos e curvas. Porque é aí que a gente vai conseguir levar o choro, levar o sorriso, levar a gargalhada. Porque se a gente não transmite isso na cerimônia, a cerimônia não faz sentido. As pessoas começam a pegar o celular, atender, mandar mensagem. Né? Então... É mais ou menos uma métrica que um bom orador deve ter
ao fazer um Sim. discurso. Né? São técnicas que um bom orador deve ter ao fazer um discurso, que é justamente para atrair a atenção das pessoas, para poder emocionar as pessoas. Né? Esse é um propósito, eu acho que é o seu propósito, você acabou de falar, tocar as pessoas, poder colaborar com esse momento ímpar. Porque, gente, da mesma forma que um celebrante de casamento, ele pode deixar uma memória incrível do seu evento, ele pode também ser um fracasso. Nossa, eu já vi Existem vários situações... casos de noivos que Nossa, processaram o padre e o pastor pelas palavras que foram ditas no casamento. pois é, muito triste, é muito grosseiro. Às vezes eu vou contar um case aqui. Eu tinha uma recepcionista que eu amo de paixão, não trabalha mais comigo, alçou outros voos, mas ela era uma figura, sabe? E tinha um determinado celebrante que toda vez que a gente ia fazer casamento, que era ele, ela já falava, vixe, vixe, é ele. E aí ela era muito sincera, e o engraçado é que ela muito linda, oponente, era moça linda, alta, não tinha como vê-la, mesmo de preto, apagada, não tinha como não ver aquela moça. E aí ela era um dos meus braços direitos, e era que ficava auxiliando no altar, ficava do lado oposto do que eu ficava. E aí o celebrante começava a falar, ela começava a olhar e fazer careta, sabe? E eu falava pelo rádio, menina, para de fazer careta, porque ela era muito, se envolvia muito com as celebrações e ela via que não tinha nada a ver e ela não tinha jeito e demonstrava o sentimento, né? Então, assim, se não é uma situação que é envolvente, que as pessoas se sintam atraídas, que as pessoas se sintam tocadas, é simplesmente ignorado. E às vezes o que acontece é essa questão do tempo também, né, Lorenzo? Tem celebrantes que levam 1h30, 2 horas. Gente, não precisa disso tudo. Se você é objetivo, tem um time, tudo tem um time, é como você falou. Né? As coisas vão acontecendo, sobe e desce, é uma montanha-russa até chegar o grande finale, que é o beijo, que é o sim, que é o ápice da coisa, é o preparo, né? Mas você não precisa dispor de 1 hora, 1h20, 1h30 para fazer isso. Em quanto tempo, mais ou menos, você celebra um casamento? Então, de texto, normalmente, o meu texto ele tem em média 35 minutos. Eu gosto sempre de falar para os noivos que a cerimônia vai durar 1 hora, no mínimo. Porque nós temos as entradas, os contratempos, né? Às vezes tem casal, quando o casamento é fora da igreja, e aí não tem limitação de padrinhos, tem casal que tem 30 padrinhos de cada lado. Então esse casamento vai demorar 1h30 para acontecer. Só o cortejo já foram 20 minutos. Então não é o celebrante que demorou. Quem demorou foi todo o rito, né? O roteiro do casamento. Mas de texto mesmo, em média de 30 minutos. Eu falo que o que vai depender do tempo é a entrega do casal. Então eu já tive casal que a reunião demorou 3 horas e já tive casais que demoraram 20 minutos. Então um casal que me entrega 20 minutos de uma história, ele não pode querer um casamento longo. Não. Porque são 20 minutos, não tem como eu inventar a história dos dois. E mas você percebe... Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo outras técnicas. Então, hoje eu faço a entrevista, eu faço o storytelling, eu faço uma técnica de coaching sobre percepções do casal, né? Então, coloco os dois frente a frente, eu uso alguns alimentos. Então, que isso vai me trazendo algumas respostas que eles não deram, né? Mas o casal que me entrega 3 horas de reunião, inclusive os que ficam esse tempo todo, eles são amigos pessoais, porque você já sabe da vida deles mais do que os próprios pais. Então, o casamento assim, fica lindo, não tem como dar errado. E como eu gosto muito de cozinhar, quando eu atendo os casais que podem vir a Anápolis, eu recebo todos eles na minha casa. Então eu organizo um lanche. Perfeito. E a gente bate um papo em volta da mesa, porque em volta da mesa não tem nada mais íntimo que isso, né? Não, é verdade. E é o feeling, né, Lorenzo? É o feeling da pessoa, é o feeling do casal, é o time do casal. Tem casais
que se entregam mais, tem casais que têm uma confiança maior, ou que eles são dotados de uma sensibilidade. Cada pessoa é diferente. Tem outros que são mais objetivos, que são mais rápidos, que querem que as coisas aconteçam com mais rápido, né? Mais objetivos. Enfim, então, assim, essa percepção que a gente precisa ter, a gente que trabalha com seres humanos, atendimento ao público, com pessoas, e com esse sentimento, porque, gente, não existe um evento que envolva o maior número de sentimentos no mundo do que o casamento. Tá me ouvindo? Travou aí? Sim, eu ouvi, a tela tá travando. Não, deu Tá para ouvir, travando? mas a tela tá travando. A tela tá travando? Vamos ver se melhora, então. Esse Agora horário ainda tem muita gente. Melhorou? melhorou um pouco. Melhorou. Então, Você quer resolver umas... Pois é, enquanto melhora aqui, vamos dar uma olhada aqui. Tem uma galera que fez um monte de comentário. Vamos dar uma olhada aqui. Ui, gente, que delícia. Enquanto eu leio os comentários, já aperta no coraçãozinho aí, curte a nossa live. Para você que entrou ainda há pouco, eu estou conversando com o Lourenço Brito. Ele é celebrante social lá de Anápolis, meu amigo pessoal. Que eu estou vendo aqui, ó, que vai acabar chegando no Acre, viu, Lourenço? Já estou vendo aqui. Então vamos lá, Claudinha, Nani, Mari, Nani de Barbacena. Barbacena tá frio lá em Barbacena, né? Nani, querido amigo nosso também. Karen, César Rodrigues, Dr. Roque, Silvinha. Vamos lá. Fernando, Anderson, vamos às perguntas. Nani, eu sei que Nani perguntou onde você fez o curso. Starkson, André tá aí com a gente também. Caroline é minha noiva, ela que falou, Lourenço, vem aqui pro Acre fazer o casamento. Carol, querida, Carol, não ia se arrepender, viu, baby? Não ia se arrepender. Carol, pede pra sua cerimonialista me indicar. Ai, Raíssa Biscoito, que trabalha comigo, Isabelle. Raimundo, obrigada, Raimundo. Gente, tanta gente. Obrigada, gente. Muito bacana, de fato. A conversa é boa que não para, viu? Eu também me aventurei. Respondendo o Nani, onde eu fiz o curso foi na Igreja Cristã da Revelação Divina de São Paulo. Esse curso ele não está ativo desde o ano passado, porque houve uma procura muito grande e a igreja não tem como chancelar esse tanto de profissional. Então, as certidões de casamento que eu realizo, elas saem em nome da igreja. Então, entendi. No período de quando eles lançaram o curso até o ano passado, muita gente procurou para ter o efeito civil. Então, eles estão se readaptando para saber como que vai ser, porque a quantidade de profissional que trabalha pela igreja é relacionada à quantidade de fiel, alguma coisa assim. Então, não tem como eles lançarem novos cursos. Entendi. Mas eu acho que rapidinho outras igrejas, outras instituições vão acabar lançando, né? Você não acha que pode acontecer isso? Então, é muito difícil assim. Eu já conversei com várias pessoas aqui da cidade que é da religião evangélica, que é mais fácil ter essa liberdade. Sim. Mas a igreja perde muito com isso. Porque aí acaba que o pastor, né, ele vai deixar de ser pastor para ser um celebrante. E a igreja não quer formar esse profissional. A igreja quer formar o pastor que vai trazer ovelhas para a igreja. Para a igreja. Fiel para a igreja, não que vai tirar fiel da igreja. Então, por isso eu acho que muito difícil isso acontecer. Por isso que tem muitos profissionais dessa área que vão meio que no empirismo, né? A coisa, fala bonitinho, deu certo, vai fazendo, né? Sim. É como eu falei, né? Não tem como, na hora do casamento, o que tinha para dar errado já deu. Eu falo, todas as reuniões que eu faço com os noivos, quando eles me contratam, eu falo que a contratação do meu trabalho é a contratação mais difícil que eles fazem. Por quê? Eles não degustam, eles não têm como ter essa experiência antes do casamento. Então eles dão um tiro para cima e esperam quando a bala cair acertar no lugar que eles desejam. Mas eu deixo eles bem tranquilos, falando que eu não vou decepcioná-los em momento algum. Então jamais vou falar algo que contrarie o que o casal queria.
Mas Uhum. existem profissionais, né, Uhum. que fazem. Então, que não está preocupado com o termo, com qual palavra usar, com a entonação da palavra, com o linguajar, se eu vou Uhum. usar um linguajar coloquial, se eu vou usar um linguajar mais Uhum. específico. Então, tudo isso é muito Uhum. trabalhoso. É fácil você falar para um público de um casamento, sei lá, o É. máximo que eu já falei foi para 600 pessoas. Não dá para falar num Uhum. casamento de 600 pessoas com linguagem técnica, porque com certeza Uhum. 600 pessoas não têm técnica no São país que muito. a gente vive. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? É um Então, público muito grande, né? E vamos falar agora, Lorenzo, de um case seu que eu acho que foi fantástico, que foi o casamento do Jonathan e do César, né? Como é que você chegou até Gramado para fazer? Imagine, gente, Lorenzo fez a celebração do casamento do cerimonialista César Serra e seu atual, seu esposo, o Jonathan. E como é que foi isso, Lorenzo? Como é que você encontrou o César? Como é que você criou enfim, essa simpatia com o casal ao ponto de ser convidado para celebrar? E a expectativa que as pessoas estavam, né, da sua atuação nesse casamento? Conta aí a sua experiência. então, eu conheço o César já tem um tempo, né? Porque Anápolis e Brasília é muito próximo. E como eu sempre estive envolvido na área de eventos, e ele também, a gente se conhecia, mas não éramos amigos. Quando teve o luxo de festa Anápolis, eu fiquei mais próximo porque eu fui expositor, e aí acabou que a gente teve um relacionamento melhor. Quando Uhum. passou o luxo de festa e a gente abriu a Host Eventos e Cerimônias, nós decidimos trazer o César a Anápolis para fazer um curso de cerimonial, porque a gente entendeu naquele momento que não dava para a gente entrar com o know-how que a gente queria sem elevar o nível da cidade. Então a gente trouxe um cara Uhum. de peso para poder todo mundo falar mais ou menos a mesma língua. E aí a gente ficou Perfeito. mais próximo do César ainda. Nesse período, antes dele vir para o curso, né, a gente já tinha contratado ele para fazer esse curso, mas nesse meio tempo a gente fez uma festa de lançamento da empresa. Então, como a Carol não era daqui, o Marcos não trabalhava com casamento, a gente resolveu fazer uma festa de lançamento da Host. E a gente fez uma festa para 100 convidados da área de eventos, 100 profissionais específicos. E Certo. o César foi um dos profissionais que foi convidado e ele veio. Então vieram, na verdade, de Brasília vieram 3, de Goiânia vieram 7, veio uma de Rio Verde, veio de Séries, mas a maioria era de Anápolis. E a gente ficou muito feliz com a presença do César, porque nós estamos falando do melhor nome para cerimonial do Brasil. Né? Né? O cara Claro. tem uma história. Ele foi cerimonialista do Fernando Collor, não é qualquer pessoa que faz isso. Uhum. Então, ele tinha uma bagagem enorme e veio na nossa festa. Eu falei com a palavra, mas a gente já tá aqui às 11 horas da noite, puta que pariu. Falei, cara, nós somos muito foda. Eu falei, nós somos muito foda. Trazer o César para Anápolis, de graça, para uma De fato. festa. De Tá bom. fato. É. Chegou uma festa rolando, tudo, né? Eu produzi o evento, eu desenhei, eu organizei, eu trabalhei. No dia eu estava com ponto, trabalhando, porque eu trabalhei durante toda a festa. E aí chegou o momento de nos apresentarmos. Só que eu achei que um de nós três falar de nós seria muito em vão. Falar assim, nossa, mas que coisa mais ridícula. É claro que eles vão falar bem Sim, deles. Aí me sim. deu um startzinho assim. Eu falei, cara, eu vou pedir pro César. E os meus sócios falaram assim, você é doido, ele não vai falar. Eu falei, gente, o não a gente já tem. Vou pedir. Aí eu fui lá e falei assim, olha César, você me desculpa, mas chegou o momento de nos apresentarmos para a gente ter o uso da palavra. E eu acho que ficaria ruim eu ir lá e me convidar para falar. Você pode me convidar para falar? Ele falou, claro que eu posso. Simples assim. Simples assim, foi lá, pegou o microfone. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de pedir a atenção da palavra, a atenção de vocês para a minha palavra. Eu estou aqui hoje representando o setor de eventos e eu fico muito feliz em estar aqui hoje lançando esta empresa e sou muito Oh, feliz em ser padrinho fantástico.
desse trio que nasce hoje. Gente do céu! Falei, como assim ele é padrinho Que nosso? Agora o negócio ficou forte. Agora é sério! Não, e isso deu um burburinho na cidade aqui, não. Comigo, sem nem ter começado a trabalhar. Aí, então, de lá pra cá, a gente estreitou muito o laço. Aí, ele veio, deu o curso, ficou aqui 3 dias. Aí, depois, teve o luxo de festa Gramado. Ele me convidou para ser o embaixador. Fui o embaixador Goiás. A gente foi antes, aí estreitamos mais os laços. E o César, ele é libriano também, assim como o Jonathan. Uhum. Então, nós somos 3 librianos. As coisas fluíram muito simples entre nós Muito 3. bem. Uhum. Né? Que maravilha. E aí, passou tudo. Eu já tinha recebido o convite do casamento, o Save the Date. Mas, assim, recebido como convidado. E a gente já tinha ficado muito surpreso, porque ele convidou 150 pessoas. E a gente está dentro das 150 pessoas. Já foi um luxo enorme. Claro. Aí, inclusive, no luxo de festa Gramado, o Marcelo brigou comigo. Ele falou assim, você não vai vir no casamento do César? Eu falei, amigo, eu não posso. No dia 11 de janeiro, eu vou organizar um casamento em Anápolis. E é um casamento que me dá um know-how muito bom na cidade. Eu não posso deixar. Ah, você não pode perder. E virou essa briga. Eu falei assim, olha, eu não venho para a festa, eu não venho. Tá bom. Passaram-se alguns dias, o César me ligou. Falou assim, ó, aquele jeito dele. Ó, Lourenço, tudo bom? A gente refletiu aqui, pensamos bastante, e o celebrante do nosso casamento não pode ser outra pessoa a não ser você. Nossa, gente. Que Falei, loucura. César, vamos fazer assim? Eu tenho um casamento no mesmo dia. Caramba, era no mesmo dia? A resposta hoje, no mesmo dia. Eu falei, a resposta hoje é não. Caramba. Mas eu preciso de um tempo. Você me dá uns 15 dias para eu tentar me organizar? Ele falou, tá, você tem 15 dias para me dar a resposta. E nisso, jejum e oração, minha filha. O que é que eu vou fazer? Jejum e oração. Não podia perder o casamento do César, mas não podia perder o casamento de Anápolis. Então, que são 2 destaques totalmente diferentes, né? Um me projeta no ramo de assessoria cerimonial, o outro me projeta como celebrante. Eu não posso perder nada. Eu tenho que fazer os 2. Certo. Uhum. Só que quando eu fui contratado para esse casamento de Anápolis, não foi a Roche que foi contratada, foi o Lorenzo. A noiva, desde a primeira reunião, ela falou, eu não abro mão da sua presença. Uhum. Então, eu carregava esse peso. Eu falei, tá, eu não posso largar ela na mão, porque eu fiz um compromisso com ela. Não tinha nada em contrato, mas era um compromisso de palavra. E ainda, eu sou meio antigo, palavra para mim ainda vale muita coisa. Vale. E aí, sim. quando chegou, faltando 10 dias para eu dar a resposta, faltando 5 dias para eu dar a resposta para o César, o pai do noivo me ligou para uma reunião e falou assim, olha, eu estou com alguns problemas financeiros e a gente precisa adiar o casamento. Tem algum problema? Eu falei, nenhum, vamos adiar. Não, meu Horengueco. Já pensei em outra data, já fizemos tudo ali mesmo, mudou o casamento, César, vou fazer seu casamento, ponto. Gente, foi assim. Olha, gente, a gente que trabalha com eventos, com casamentos, vocês não imaginam a possibilidade disso acontecer, de um casamento ser adiado, é uma coisa assim, raríssima. Raríssima, só a pandemia, né? Só a pandemia para adiar tanto casamento. Mas, gente, que boa sorte, Lorenzo. Que boa sorte. Então, você assim, não teve... Eu falo que Deus é muito maravilhoso na minha vida. Nossa, não fantástico. Fiquei mal com ninguém, consegui fazer os 2. Os 2 foi um sucesso. O casamento do César foi um divisor de águas, assim, porque falar no casamento do César não é falar num casamento. É você falar num portfólio. Você vai chegar lá, aí tem todos os ícones do Brasil de fornecedor de eventos. Então, a hora que eu cheguei, João Camargo, Maria Virgínia, Júnior, cerimonialista de Brasília, o decorador, o próprio dono da casa, Vilfrido, o dono da CVC. Então, assim, eu falo, puta que pariu.
como que eu vou falar para essas pessoas? A hora que eu cheguei no evento, que eu dei de cara com a Maria Virgínia, que é um ícone de vestido de noiva, que também é de Brasília, eu falei, eu sei quem é Maria Virgínia. Falei, eu vou falar e ela vai ouvir tudo o que eu vou falar. Tudo que eu vou falar. Se der ruim... Já foi, acabou. Acabou. Acabou aqui. Acabou. Aí quem é padrinho do casamento? João Camargo. João Camargo. Tem um menino de Brasília que é um dos maiores colunistas de Brasília, eu esqueci o nome dele agora. Ele era padrinho também. Então, assim, era muita gente importante num lugar só. E aí eu cheguei, primeira coisa que eu fiz foi lá no altar, eu sempre chego antes, faço minha prece, coloco minha energia ali, peço para correr tudo bem. E a primeira coisa que eu avalio é o altar, a mesa do celebrante. Normalmente os decoradores, aí fica a dica para os decoradores, eles não pensam no celebrante. Eles querem fazer uma coisa muito bonita, mas ele está cagando para o celebrante. Se o celebrante tem alguma coisa para pôr na mesa, se não tem, se cabe, se não cabe, onde que coloca o microfone, onde não coloca. Então todos são assim, não foi do César, são todos. Circulação para fotógrafo, para cinegrafista, espaço para assinatura, circulação, padrinhos, pais. De fato, tem que ter esse cuidado mesmo. Então, assim, como eu também sou assessor e produtor de eventos, eu já chego e analiso todo aquele espaço e falo, não, isso aqui não vai funcionar. Chamei a menina que era cerimonialista do dia lá, falei, olha, nós vamos precisar mexer nesse arranjo da mesa. Precisa caber um notebook e uma pasta que tenha o papel para assinatura. Ela falou assim, aí não cabe? Eu falei, não sei se você acompanhou o casamento do César, ele era todo natural, com frutas. Então o arranjo da mesa era uma parreira de uva, praticamente inteira, com uvas naturais. Então molhava, fazia todo aquele esquema, tinha que abrir um espaço para o notebook. Então se eu tivesse chegado em cima da hora, não daria tempo. E aí, não daria tempo. Eu sou um celebrante, eu uso um tablet, né, que ele é um notebook que inverte para tablet, porque como eu falo textos específicos e conto a história de pessoas diferentes, eu acho que eu não posso errar, eu não posso dar o direito de errar naquele momento. Então tem o tablet como um suporte. Claro. Eu leio ele, fico lá, tralá, lendo ele. Eu uso ele para me nortear durante o casamento. Então eu preciso desse espaço. E aí deu super certo, assim, mas eu comecei meio engasgado. Como evento tudo acontece, tava com tempo de chuva lá em Gramado, lá na Serra. E o pessoal da orquestra montou o som muito longe. E aí o microfone falhava. Então eu comecei a celebrar o casamento, já tremendo, e de repente o microfone começou. Ai, meu Deus! Cara, comigo não, por favor. Tirei, coloquei o microfone na mesa, falei, olha pessoal, todos me escutam, vou falar de voz livre. Afinal de contas, a gente está aqui para celebrar e não para fazer campanha. Então, não vai precisar do microfone. E aí comecei a celebrar sem o microfone. Isso, a minha ansiedade passou, porque eu tinha que resolver aquele problema ali na hora. E de repente eu percebi que o microfone estava captando de novo o áudio. Aí eu peguei o microfone, continuei a celebração, ele deu algumas outras falhas. E aí teve um momento que o César foi fazer o uso da palavra e o microfone não falhou 1 segundo. 1 segundo. Nada. 1 milésimo de segundo ele fez nada. Aí a hora que ele terminou de falar, o Jonathan já tinha falado e tinha falhado. Aí a hora que o César falou e não falhou, eu não aguentei. Eu falei, gente, até o microfone. Respeito o César. Aí foi o tempo. Gente, olha, a casa Vilfrido, que é esse espaço onde aconteceu o casamento do César e do Jonathan, é um lugar lindo na Serra Gaúcha. É um lugar lindo, inclusive em outubro, né? Nós temos um compromisso marcado, vamos torcer para que tudo dê certo e que em outubro a gente possa se encontrar lá. Lorenzo, a live está concluindo, mas eu acho que a gente tem que começar de novo outra conversa. Vamos começar de novo, tem umas perguntas para responder. Pode encerrar e eu volto. Então, beleza. Então, vamos encerrar. Gente, não esquece de apertar no coraçãozinho, vamos começar tudo de novo.
Pode Volta, deixar, vou beijo. salvar tudo. Beijo, até já.